Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos para mais uma live hoje. Vou esperar o pessoal chegar, tá bom? O tema de hoje é prospecção e fidelização de clientes. Eu percebi que essa é uma das grandes dúvidas aqui que aparecem no perfil. É uma das grandes necessidades de muitos empreendedores, de muitas pessoas que querem empreender, que querem ter um trabalho de um empreendimento. E não sabem como prospectar, como conquistar novos clientes e como também mantê-los, como fidelizar esses clientes. Então, esse foi um tema que eu nem coloquei para votação lá na enquete, na nossa enquete semanal, porque eu sei que é uma necessidade. Então, muitas pessoas às vezes nem sabem que o que elas precisam aprender é sobre prospecção e fidelização de clientes. Sejam muito bem-vindos, Vanessa, Apolo, Hércules, Estúdio de Pilates, Mari, Simone. Isso aí, Mari, hoje está conseguindo assistir ao vivo, maravilha, seja muito bem-vinda. Sejam muito bem-vindos todos vocês. Eu vou colocar aqui, vou fixar nos comentários, gente, o tema da live de hoje, pra gente não, pra quem estiver entrando, né, agora, saber do que se trata. Fidelização de clientes. Então, podem deixar as dúvidas de vocês aqui no chat, tá bom? Eu vejo no final da live e pergunto. A ideia é que essa live seja uma espécie de aula, tá, gente? Eu montei num formato muito parecido com uma aula. Alguns desses tópicos eu adoraria ter assistido, né? Ter ouvido falar na faculdade ou em outros cursos que eu acabei fazendo ao longo da minha trajetória profissional. Porém, é muito pouco falado. Geralmente, quando a gente ouve falar de prospecção de clientes, a gente ouve falar de uma forma muito subjetiva, muito abstrata. Às vezes por pessoas que nunca nem prospectaram clientes. Isso é muito comum, infelizmente, né? A falta de preparo e de experiência real. Então, a minha ideia aqui é trazer um pouco da minha vivência, um pouco do que eu já li também a respeito e um pouco também do que eu vejo na minha experiência com outros empreendedores, tá bom? Então, vamos lá. Para quem estiver entrando agora ou depois, essa live vai ficar gravada, tá bom? Vou deixar aqui no meu perfil. Se esse conteúdo for ajudá-los de alguma forma, eu peço que vocês compartilhem com os contatos de vocês, tá bom? Para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, beleza? Então vamos lá, vamos começar na live de hoje. Primeiro, né, eu sempre gosto de começar as lives, quem já acompanha as lives, vocês sabem que eu gosto sempre começar fundamentando o tema, né? Trazendo uma fundamentação para a gente saber do que a gente está falando. Porque muitas vezes a gente ouve alguns termos, seja de negócios ou seja de marketing, e a gente fica muito perdido, né? A gente não sabe exatamente do que a gente está falando. Então, para quem não sabe o que é prospecção, a prospecção nada mais é do que você buscar, a grosso modo, tá, pessoal? É você buscar, né, novos clientes. É aquela coisa, você ir à caça, você ir atrás de novos clientes, você ir atrás de novos parceiros de negócio, você ir atrás de novas oportunidades de negócio. E como que a gente faz isso, né? Isso que eu quero trazer aqui para vocês, a questão mais prática. Além disso, não basta termos uma boa estratégia, uma boa prospecção, se a gente não consegue manter esses clientes. Isso acontece com muitas empresas e muitos profissionais também. É muito comum nós vermos, por exemplo, profissionais principalmente do comercial, né? Profissionais do comercial extremamente competentes na prospecção, gente que vende muito bem, que tem uma lábia, tem uma conversa, entende do produto. E quando chega na outra ponta, que é a parte da fidelização, da entrega, do atendimento, do acompanhamento, muita coisa fica a desejar. Isso é muito comum em várias empresas. Então, a gente tem um comercial muito bom, mas não tem a fidelização. E aí esses clientes vão saindo e cada vez mais é mais caro, se torna mais cara a aquisição de novos clientes. Então a ideia é nós termos uma boa prospecção e uma boa fidelização.
tá? Porque é muito mais barato a gente manter esses clientes que nós já temos, e muito melhor também, porque um turnover muito grande de clientes acaba se tornando algo ruim para a empresa. Então a empresa está sempre, ela nunca finaliza projetos, ou então ela nunca dá continuidade, nunca tem projetos de longo prazo. Isso é ruim para a empresa, porque a curva de aprendizado, ela é sempre onde a empresa vai demorar mais para aprender, tá bom? Para aprender não, para se desenvolver. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, tá bom? Que a gente tem que buscar não somente a prospecção, mas também a fidelização. Então, a gente tem que trazer clientes e manter esses clientes na nossa empresa, tá? Agora, para a gente começar a falar de prospecção, que é a aquisição desses novos clientes, trazer clientes para nossa empresa, eu quero falar de um assunto que muitas vezes a gente acaba esquecendo ou não conhecendo, ou para muita gente isso é uma coisa muito nebulosa ainda na cabeça, que é a questão do conhecimento do público-alvo. Então a pessoa fala assim, como que eu vou prospectar? Eu recebi uma caixinha essa semana de uma pergunta na caixinha. Como eu vou encontrar os meus clientes, né? Mas primeiro, antes da gente se perguntar como nós vamos encontrar esses clientes, primeiro a gente precisa saber quem a gente quer encontrar. Porque se a gente não souber quem a gente quer encontrar, a chance da gente sair prospectando pessoas erradas é muito grande. E aí você vai ter um problema de fidelização. Porque por mais que você feche com pessoas que não fazem parte do seu público-alvo, no final a pessoa vai sair. Aquele cliente vai sair. Ou então você vai ter uma prospecção muito ineficiente, por exemplo. Então você vai estar sempre procurando clientes nos lugares errados. E a pessoa às vezes fala assim, mas eu não consigo fechar, né? Então, uma coisa comum, por exemplo, eu até recebi uma pergunta essa semana, uma moça que estava falando que as pessoas, ela vende, acho que vídeos nuggets para as redes sociais, enfim, para anúncios. E quando ela fala o preço, essas pessoas somem, elas fogem, elas não respondem o orçamento. Então aqui a gente tem dois problemas, né? Aliás, podemos ter dois problemas. Eu não conheço o negócio dessa moça a fundo. No Instagram dela tinham 3 fotos, então ela não trabalha com esse Instagram também movimentando como prospecção. Não sei onde ela faz essa prospecção, então eu recebi essa pergunta, mas eu não sei dizer qual exatamente é o problema da prospecção dela. Mas o que geralmente acontece quando a gente fala de prospecção? As pessoas, elas não sabem quem elas querem prospectar. Então, elas não sabem quem é o público-alvo delas. Elas não fazem ideia, né, de quem que elas querem atingir. Elas saem, às vezes, metralhando, assim, de propaganda. E aí vai ver pessoas que, assim, tem muita gente que acha, assim, um absurdo pagar, sei lá, R$200 no vídeo nuggets. Pagar R$800 numa edição de vídeo. Porque para essas pessoas não vale o preço, tá? E isso, gente, é uma questão de público, de percepção de valor, que a gente vai falar também mais pra frente. Então, a primeira coisa é você saber quem é o seu público-alvo, tá? Então, assim, quem que eu quero atender? Então, existem alguns serviços, por exemplo, que você vai precisar oferecer para outras empresas, que pessoa física não vai comprar. São os negócios que nós chamamos de B2B, business to business, então é negócio para negócio, de empresa para empresa. Então não adianta você chegar num evento, vamos supor, eu sei que tem muitas mulheres que me seguem aqui, tá? Eu vou dar um exemplo, um exemplo, gente, não estou falando que mulheres empreendedoras não têm dinheiro, não é nada disso. Mas às vezes você vai lá, você tem uma empresa, sei lá, que vende brindes personalizados, por exemplo. Você faz brindes para outras empresas. Aí você chega lá num grupo de mulheres empreendedoras, onde uma é doceira, a outra vende Mary Kay, a outra é manicure, a outra é designer, uma outra é social media. E assim vai. Só que essas pessoas, elas não têm uma demanda no negócio delas para brindes personalizados em alta quantidade, por exemplo, em alta demanda. Claro, se você for passar um orçamento, eu vou passar lá um orçamento lá de 500 canecas com o logo da empresa, mais uma agenda, mais uma caneta, vai dar, sei lá, R$10 mil em brindes. Para essas pequenas empreendedoras, R$10 mil
é um valor muito exorbitante que para elas não faz sentido pagar. Eu assim, nossa, mas 10 mil reais por um caderninho com meu logo? Não, não faz sentido. Mas por quê? Porque aquelas pessoas não são seu público-alvo, entendem? Isso pode acontecer, né? Não quer dizer que elas não vão consumir de outros negócios, ou que essas pessoas, esse grupo de mulheres empreendedoras, por exemplo, não possam se tornar suas parceiras de negócio. Então, provavelmente, né, elas podem não ser suas clientes diretas, mas elas podem indicar o seu trabalho para outras pessoas. E por isso eu vou falar um pouco de networking mais pro final da live. Mas por isso que é tão importante, além dessa questão da prospecção ativa, que nós também aprendamos a manter também uma boa rede de networking, uma boa rede de relacionamentos entre parceiros que nos indicam. Eu, por exemplo, quando eu comecei a minha empresa, eu lembro que eu fiz uma parceria muito bacana com uma agência de design gráfico para embalagens. Embalagens de produtos, de sabonete, de comidas. Era uma empresa que ela era especializada em design de embalagens. Eu não fazia design de embalagens, mas eu oferecia pacotes de social media, eu oferecia sites, eu oferecia uma melhora na identidade visual delas, eu oferecia mentorias para empreendedores que queriam se posicionar de uma melhor forma nas redes sociais. E eu lembro que essa agência de design, né, esse estúdio de design que fazia embalagens, ela me indicou excelentes clientes que muitos deles estão até hoje conosco na Laço Criativo. Então, eu poderia olhar para aquela agência e falar assim, nossa, mas aqui eu tenho um concorrente, eles também trabalham com design, não vou nem falar com eles, né, porque eles já fazem design, para que eles querem o meu trabalho de design gráfico? Na época eu trabalhava muito forte com design na empresa. E não, se tornou um grande aliado de negócio, a gente fechou muitos negócios em conjunto, então eles faziam a embalagem, a gente publicava nas redes sociais a propaganda daquela embalagem, e eles até ofereciam, junto com o pacote deles, o nosso pacote, então a gente trabalhou muito em parceria. Então às vezes você tem uma amiga que é assessora de imprensa, por exemplo, talvez ela não receba, não queira contratar o seu serviço, mas ela tem contato com várias outras empresas, ela pode falar do seu trabalho. Então isso é muito importante, a gente saber, né, quem é o nosso público-alvo e quem pode ser nossos parceiros de negócio. Então isso é muito bom para todo empreendedor ter em mente, então não ter aquela visão limitada de que, nossa, só pode... Não, você só precisa saber quem você quer como cliente, tá? E aí também é importante também você saber onde essas pessoas frequentam, quem são os influenciadores dessas pessoas. Tudo isso que eu tô falando para vocês, esse ponto agora, é o que nós chamamos de mapa de persona, tá? O mapa de persona é um exercício que eu até gostaria que vocês, se vocês tiverem oportunidade de fazer isso, documentando, registrando no papel, isso é um excelente exercício de percepção do trabalho de vocês. Isso que abre muito a nossa mente, a nossa percepção, para saber realmente para quem que a gente quer vender. Porque nem sempre tem gente que vai querer comprar da gente, mas a gente não quer determinados perfis de pessoas na nossa empresa, né? De empresas na nossa empresa. Isso não é, gente, segregação, isso não é preconceito, isso é estratégia. É estratégia. Se você percebe que um determinado perfil de pessoas entra na sua empresa e, sei lá, não quer pagar, é um tipo de pessoa que tá sempre reclamando de preço, sempre tá reclamando de pessoas imediatistas. Eu não quero gente imediatista na minha empresa, por exemplo. É um perfil de cliente que, assim, eu já digo de cara, assim, eu não quero pessoas imediatistas trabalhando comigo. Não quero. Por quê? Porque eu sei que essas pessoas vão sair. Porque geralmente os resultados, eles demoram. Então, se você não quer trabalhar com pessoas imediatistas, por exemplo, isso é muito bom. A gente tem que saber para quem que a gente quer trabalhar e para quem que a gente não quer trabalhar. Isso todo empreendedor tem que saber, gente. Se vocês não sabem, pensem.
Então, assim, qual tipo de pessoa ou qual tipo de empresa que eu não quero trabalhar? Isso é muito importante da gente saber. Então, por exemplo, eu não quero trabalhar com gente imediatista. Não quero. Então, se eu não quero atrair esse tipo de gente, eu não posso trabalhar com propaganda assim, ó. Lote a sua agenda em 15 dias com anúncios patrocinados no Google. Porque se eu for fazer um anúncio com esse tipo de chamada, eu vou estar atraindo pessoas imediatistas. Pessoas que se atraem por um resultado teoricamente fácil em um curto período de tempo. Existem outras características também de pessoas imediatistas, né? Que eu não vou ficar citando todas elas agora. Mas a gente precisa aprender a mapear isso. Então, mapear quais são as características, quem são essas pessoas que os influencia. Então, por exemplo, pessoas que, sei lá, seguem um determinado influencer que vende ideias de dinheiro fácil. Que trabalhar em casa gera dinheiro fácil, que gera dinheiro rápido, pessoas desonestas. Se a gente percebe que aquele cliente, potencial cliente, ele tem uma tendência a querer esse tipo de coisa, já liga o pisca-alerta. Você já tem que ficar atento, né? Tem que ficar atento em relação a isso. Poder aquisitivo também é importante. Não é que você está com preconceito ou você está excluindo algumas pessoas, mas é porque às vezes a pessoa vai ter condições para pagar o seu serviço, pagar aquilo que é justo. Então, uma vez, eu contratei uma profissional, enfim, de uma determinada área para fazer um trabalho para mim, um trabalho pessoal. E ela chegou para mim e falou assim, eu queria fazer um trabalho de marketing, tal, blá, 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 pro meu negócio, não sei o quê. Pelo perfil dela, a gente vai ficando meio macaco velho, né, nesse negócio de marketing digital, e de marketing digital não, de prospecção, enfim, né. Pelo perfil dela, eu percebi que ela não seria um potencial cliente para mim, tá? Para minha empresa. Eu pensei, eu acho que ela não é o perfil. Porque eu já trabalhei lá no começo, eu quebrei a cara muitas vezes com esse perfil de pessoas, né? E aí eu falei para ela assim, de cara, eu falei assim, mas quanto você pensa em investir por mês para movimentar o seu perfil, fazer anúncios, né? Enfim, ela... eu penso em R$100 por mês. Aí, eu já falei pra ela, olha, com R$100 eu não consigo te ajudar. Né? Na minha empresa, os nossos pacotes começam em X valor, né? Por quê? Se essa pessoa ela vai lá, faz um orçamento, ou então, sei lá, eu fecho às vezes alguma coisinha com ela, que chegue, sei lá, ela consiga, ela fala, não, mas se eu apertar daqui, apertar dali, pegar um dinheiro emprestado com não sei quem, eu consigo pagar R$500 no mês, por exemplo. Aí eu ofereço para ela algum serviço que chegue próximo a R$500, ela fica comigo um mês, vai embora e sai falando mal da minha empresa. Então não vale a pena, né? Aí na época até meu mini curso estava estavam abertas as inscrições, eu falei assim, com R$100 o que eu consigo te fazer compra meu mini curso que lá você vai encontrar todas as informações, blá, 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 blá. Mas assim, meu serviço eu não conseguiria, né? Então, por que eu tô contando essa história pra vocês? Porque muitas vezes a gente fica dando murro em ponta de faca. Então a gente fica tentando vender pra uma pessoa que às vezes não vai ter, nem ela enxerga a percepção de valor no seu trabalho. Então ela chega e fala assim, nossa, mas você cobra tudo isso pra fazer umas artezinhas? Nossa, mas você cobra tudo isso pra fazer essa saia que assim, nossa, minha avó faz em 20 minutos. Nossa, mas você cobra tudo isso para ensinar meu filho a escrever. Então, tudo isso, gente, tem gente que tem essa mentalidade. Mas por quê? Porque ela não enxerga a percepção de valor no seu trabalho. E aqui é nosso dever buscar pessoas que enxergam percepção de valor no nosso serviço. Se a gente ficar... E aí, isso eu falo, gente, que os empreendedores têm muito essa culpa.
Porque muitas vezes eu vejo o pessoal, tipo, reclamando. Ah, porque eu não consigo cliente. Ah, porque ninguém tem interesse no meu trabalho. Ah, que não sei o quê. Mas tá sempre buscando nos lugares errados. Isso quando a pessoa não comete o erro. Isso eu já falei em outras lives aqui, eu vou falar de novo. De ir em grupo de colegas de profissão divulgar o seu trabalho para os seus concorrentes. Eu já vi pessoas, isso da minha área, né? Do social media, do design, do marketing digital, divulgando seu trabalho em grupos de outros designers, em grupos de outros copywriters, de outros social medias. E aí, é óbvio, gente, essas pessoas não vão pagar, não vão querer saber do seu trabalho, né? Ou então, entram também, grupos, né? O Workana, grupos não, plataformas, né, de trabalho. O Workana, 99 Freelas, existem vários, né? Esses grupos de freelancer, né? De serviço, Get Ninjas, né? Que pega aí babás, empregadas domésticas, doceiras, eletricistas, copies, designers, enfim, tem uma infinidade de serviços nesses grupos. Nesses grupos, gente, geralmente o que prevalece não é qualidade, é preço. É preço. E aí não adianta você entrar nesses grupos, nessas plataformas, né, querendo vender um serviço de altíssima qualidade, de altíssimo requinte, um projeto extremamente elaborado para as pessoas que elas querem pagar R$50 no projeto. Né? Então, assim, a gente precisa saber onde nós estamos pisando, para quem que nós queremos vender, tá? Eu gosto muito de enxergar a prospecção como algo de relacionamento, tá? Isso também é uma característica minha, tá, gente? Existem pessoas que são mais agressivas no posicionamento, existem pessoas que gostam de quantidade de clientes. Eu sempre busquei mais por qualidade de clientes. Então, desde o começo da minha empresa, eu não faço questão de ser grande, de ser ter muitos clientes, ser uma mega agência. Então, nunca foi esse o meu objetivo, tá? Aí cada um vai precisar avaliar, né, internamente, quais são os seus objetivos, tá? Se você quer ser grande em sentido de quantidade de clientes, ou se você quer ser grande no sentido de qualidade, né, de posicionamento. Se você quer ser grande dentro do seu nicho específico, também é possível. Se você quer ser grande no sentido de resultados, ser referência em questão de resultados. Então, existem muitas formas de se destacar, não necessariamente na quantidade de clientes. Então, essa é uma pergunta que cada empresário, cada empreendedor precisa se fazer, tá? Precisa se fazer. Então, isso é muito importante também, tá? Então, saber para quem você quer vender, né? Ó, aqui a doutora Lívia tá falando assim, ó, já levei um golpe lá. Tem razão, serviço bom não se acha nesses lugares. Exatamente. Eu já encontrei pessoas boas nesses lugares, né? nesses sites, assim. Mas, gente, é muita muvuca. E você, se tá lá no meio daquele balaio, né? Você tá no meio desse balaio. Até a doutora Lívia comentou aqui, eu vou falar um exemplo, e aí até a doutora Lívia pode até falar se isso acontece mesmo entre os médicos, né? Vou dar um exemplo do ramo médico, porque eu acho que é mais fácil para se ilustrar. Mas, por exemplo, um médico que atende no convênio, por exemplo, ele tem um valor de hora menor, né? O valor da consulta dele, ele vai receber bem menos do que um médico particular. Porém, o trabalho de prospecção de um médico que atende no particular é maior. No convênio, você vai ter lá a indicação do convênio e vai vindo todo tipo de gente, todo tipo de cliente, de acordo com o que o convênio, né, proporciona. Então, muitas vezes a gente precisa saber se a gente quer ter uma postura, né? Uma postura, um posicionamento profissional de médico do convênio ou de médico particular, tá? O médico do convênio, muitas vezes, ele vai atender a quantidade, ele vai ganhar no maior número possível de consultas que ele conseguir fazer.
Isso pode impactar na qualidade da consulta dele ou do tempo de consulta, de atenção que ele vai ter com cada paciente? Sim, isso pode impactar sim, né? Isso pode impactar. Já o médico particular, talvez ele não tenha uma agenda tão cheia. Talvez ele tenha que ralar muito mais para conseguir lotar a agenda. Só que a hora dele vai ter um valor, uma percepção de valor muito maior, tá? Então, eu dei esse exemplo dos médicos porque é um exemplo que eu acho que mesmo que nós não sejamos médicos, a gente consegue visualizar melhor, né? A gente consegue ter uma certa proximidade com isso, porque todos nós, de certa forma, também frequentamos consultórios médicos, tá? Então, tudo isso é importante. Outra coisa também que você precisa saber, né? Então, você precisa saber onde essas pessoas frequentam, né? Recapitulando aqui esse mapa de empatia, né? Mapa da pessoa. Onde essas pessoas frequentam, quem são os influenciadores delas? Então, quem os influencia, né? Quem os influencia? Qual é o poder aquisitivo delas? Para a gente poder saber se elas podem pagar pelo nosso serviço. Porque senão, se a gente ficar tentando encaixar o nosso serviço no bolso de todo mundo, às vezes a gente quebra a nossa empresa por isso, porque a gente precifica mal, né? Quais são os projetos, os desejos e os sonhos dessas pessoas? Por quê? Por que eu tô falando disso? Porque é bonito falar, porque missão, visão, valores, blá blá blá. Não, gente, não é por isso. Porque se a gente sabe quais são, né, os projetos pessoais, profissionais, quais são os desejos, quais são as dores do nosso público, fica muito mais fácil acessar essas pessoas. Acessar tanto racionalmente como no inconsciente delas. Então, por exemplo, se o seu público é um público de mães, por exemplo, você precisa necessariamente saber, né? Quem são as influenciadoras dessas mães? Você atende mães de classe A, B ou C? Ou todo mundo, né? Quais são os projetos dessas mães? Quais são as dificuldades dessas mães? Quais são os sonhos dessas mães? O que essas mães consideram como ganho na vida? É diferente se você, por exemplo, seu público-alvo são empresários. Ou seu público-alvo são médicos, são enfermeiros, são professores. Então, a gente precisa ter essa percepção de saber quem. Porque só sabendo quem, aí sim eu vou saber como encontrar. Então, não adianta falar assim, nossa, como encontrar clientes? Tá, meu filho, mas que cliente que você quer achar? Quando a gente sabe quem a gente quer buscar, aí sim fica mais fácil. Mas se a gente não souber, a gente vai acabar tirando para tudo quanto é lado, né? Vou dar um exemplo prático do ramo de anúncios patrocinados, tá, gente? Que é a minha área, mas eu acho que vocês vão conseguir entender. Quanto mais você deixa o seu anúncio, né, amplo, eu quero atingir o Brasil, né? Eu quero atingir o Brasil, todas as mulheres do Brasil, né? Eu vou lá fazer um anúncio pra Soninho no Ninho. A Aline deve estar aí, a Aline entrou, vamos lá. Vou fazer lá um anúncio pra Soninho no Ninho, eu jogo lá Mulheres do Brasil, né? Jogo Mulheres do Brasil. Esse anúncio vai ser muito mais caro, muito mais trabalhoso, né? Do que se eu pegar lá mulheres que seguem a Soninho no Ninho há mais ou menos 1 ano e tem filhos de até, 2 anos. Concorda que é muito mais fácil você atingir e você vender para uma mulher que já tem interesse na Soninho no Ninho, que tem filhos na faixa etária que a Soninho no Ninho atende, do que você colocar lá no anúncio, quero vender para mulheres do Brasil. Porque no primeiro caso das mulheres do Brasil, eu tô falando de um público gigantesco, de gente de tudo quanto é tipo. Quando eu falo de mulheres específicas, né, que o que a gente chama de público quente, fica muito mais fácil a gente vender para essas pessoas. Tá? Então, quanto mais informação, quanto mais riqueza de detalhes vocês tiverem sobre o público-alvo de vocês,
melhor, tá bom? Então vamos lá, né? Acho que agora ficou mais ou menos claro como que a gente encontra esse público ideal, tá? Eu vou chamar de público ideal, tá? Cliente ideal, vou chamar de cliente ideal, tá? Feito isso, sabendo quem é o nosso cliente ideal, tem um outro ponto importante que a gente precisa trabalhar. A percepção de valor do nosso negócio, da nossa marca. Ou da nossa pessoa. Porque se a gente não tiver essa percepção de valor, a gente pode até saber para quem a gente quer vender, a gente pode ter todas as ferramentas, mas o nosso cliente ideal não vai se interessar pelo nosso serviço. Isso também acontece. Acontece, inclusive, com excelentes profissionais, mas que não conseguem se posicionar de uma forma que demonstre valor. Não sei se vocês conhecem pessoas assim, mas é aquela pessoa que você olha assim, pela forma de falar, ou pela forma de se vestir, ou pela forma de explicar as coisas, você não dá nada para aquela pessoa. Você não dá nada pelo trabalho dela, ou pela empresa dela, né? Já vi empresas excelentes, mas que identidade visual é uma bagunça, manda um e-mail, parece que é um negócio assim, ilegível, totalmente assim, desconexo, totalmente bagunçado. Tem uma empresa, eu não vou nem abrir quem que é a empresa, acho que, enfim, não vem ao caso, mas enfim. Era uma empresa muito boa, muito competente, mas que o dono escrevia de uma forma assim tão vergonhosa, sabe? Assim, não tinha nenhum domínio do português, escrevia de qualquer jeito, todos os e-mails que ele enviava era uma bagunça e a empresa era competente. Só que imagina quantos clientes essa empresa já não perdeu por conta de orçamentos que são enviados dessa forma, de conversas no WhatsApp que são respondidas dessa forma. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a percepção de valor da nossa marca. Em contrapartida, existem empresas que vendem uma percepção de valor maravilhosa e não entregam tudo isso. Eu até tive contato com uma empresa um tempo atrás, uma agência de publicidade, enfim, era inclusive minha concorrente direta. Inclusive depois a minha empresa ficou no lugar dessa agência. E a dona da agência, ela vendia assim uma percepção de valor poderosíssima. Era uma empresa que eu tinha um certo contato, mas não era meus clientes na época. E a dona da empresa, ela vendia assim, falava, gente, essa empresa... Eu me espelhava nessa empresa e no posicionamento dessa moça. E eu olhava assim, e falava assim, gente, que demais, eu quero chegar nesse nível com a minha empresa, eu pensava, né? Ela era minha concorrente direta, fazia basicamente a mesma coisa que eu faço. E eu acabei acompanhando um pouco o trabalho meio por fora. E depois eu fiquei sabendo que essa empresa fez um trabalho horroroso nessa empresa, que hoje é meu cliente, graças a Deus, tá muito bem assessorado. Mas na época, e assim, foi um auê, assim, fez um trabalho horroroso, que eu falo assim, gente, como pode, né? Isso acontece também, né? Só que o que a gente não pode cair, né? Naquela coisa... vão ter que me dar valor por aquilo que eu sou, pelos resultados que eu entrego. Gente, não é assim que funciona. Muitas vezes, é essa primeira impressão que vai ficar. Então, por exemplo, essa moça aí que eu tô contando pra vocês, que é dona de uma agência e tal. Eu olhando o Facebook dela, o Instagram dela, o site dela, a forma como ela se porta, as palestras que ela dá, eu contrataria. Tem agência que eu olho que eu falo assim, gente, nunca que eu iria colocar a minha marca nas mãos dessa agência. Por quê? Porque essas agências, ou então essas empresas, por exemplo, não falando só de agência, falando no geral, tá? Elas muitas vezes, elas não transmitem credibilidade nenhuma. E às vezes, quando a gente fala assim, olha, mas eu mando orçamento e ninguém me responde de volta. Aí quando você vai ver, como que foi enviado esse orçamento? Foi organizado, foi de uma forma educada, de uma forma com começo, meio e fim. Foi bem explicado? Não,
foi um negócio assim, tipo, enviei do jeito que tava, nem revisei, não me deu trabalho nem de começar a frase com letra maiúscula, escrevi de qualquer jeito. Enfim, isso acontece, gente. Outro dia eu recebi um e-mail até de uma pessoa que tinha chegado através da Soninho para trabalhar na Soninho. E a pessoa, ele se dizia copywriter, né? Se dizia um profissional de copy. Ele não mandou uma apresentação. Ele simplesmente falou que trabalhava com copy e falou que era para eu olhar a assinatura do e-mail. Gente, como que eu vou contratar um copy que não consegue se apresentar no e-mail? Assim, uma coisa ridícula. Eu até mandei pra Aline no dia. Eu falei assim, gente, como pode a pessoa estar se candidatando? Se fosse, sei lá, gestor de tráfego, se fosse designer. Mas, gente, o cara trabalha com isso. É o mínimo que ele precisa fazer, saber se apresentar. Isso é comum, né? Isso é comum. Então, a percepção de valor, gente, precisa ser muito clara. Esses dias mesmo, abri aqui a vaga de voluntário home office. Um monte de gente, assim, não leu o que estava escrito no post e ao invés de ir lá no e-mail e mandar um e-mail conforme estava falando no story, veio me chamar no WhatsApp, veio me chamar no direct. Então, assim, o que eu penso quando eu vejo isso? Não estou julgando quem veio, eu sei que é um meio muito mais fácil. Mas eu penso, uma pessoa dessa, ela não vai seguir as orientações da empresa. Ela vai fazer tudo do jeito que dá na telha. Quando você fala assim, envia um currículo com o assunto tal. Aí a pessoa vai lá e manda no assunto, manda o nome dela. Essa pessoa não está atenta às orientações. Isso é um problema. Então, muitas vezes, a gente não passa essa percepção de valor. Pela nossa desorganização, pela nossa desatenção, pela nossa impostura, pela nossa falta de percepção e de senso estético. Então, existem muitas pessoas que, infelizmente, às vezes não conseguem, às vezes, se posicionar bem como profissionais porque não tem postura, não tem presença profissional da forma como veste, na forma como fala. Então, é aquela pessoa que está sempre falando gíria, aquela pessoa que tá sempre vestida de forma inadequada. E aqui a gente não quer dizer que a pessoa tenha que estar, que ela tenha dinheiro para grandes marcas. E não é isso. Mas se a pessoa não cuida da própria aparência, como que ela vai cuidar bem da sua marca, né? Do seu trabalho, enfim, cada um na sua área, mas isso é importante, né? Demonstrar cuidado. A percepção de valor também da nossa empresa, do nosso negócio, passa pela nossa identidade visual, passa pela forma como a gente se comunica nos stories, por exemplo. Então, quem trabalha aqui nas redes sociais, principalmente. Então, eu uso as cores, né? Tem um padrão de cores, tem uma organização, as letras são legíveis, eu escrevo de forma coerente. Eu não uso muito emoji, por exemplo, ou coisas que deixam infantilizadas a minha conversa. Então, às vezes a pessoa vai lá, pede um orçamento pra você, ou tá falando com você de uma coisa séria, você vai lá e mete um kkkkkk, né? Mete lá um monte de emoji no meio do texto, né? Você vai atender uma cliente, aí você coloca lá um monte de figurinha. Isso não passa uma boa percepção de valor. Isso não passa. E aí, muitas vezes, as pessoas não querem pagar pelos seus serviços porque ela não enxerga a percepção de valor. Ela não enxerga. Esses dias mesmo, eu vi aqui, uma pessoa me perguntou alguma coisa na caixinha, eu dei uma olhada no perfil da pessoa e quando eu fui ver, assim, eu falei, gente, assim, não passa credibilidade, né? A moça tá lá, fala que trabalha lá com social media, foto dela extremamente sensual, extremamente até vulgarizada, né? Roupa curta, decote, foto de bebida na balada. Gente, isso não passa credibilidade. Porque você é preconceituosa. Não, gente.
faz um perfil pessoal para você compartilhar lá com as suas amigas, lá quando você vai pra balada, e você deixa o seu perfil profissional para você trabalhar a sua imagem profissional. Porque eu vou pensar, né, se você tá, sei lá, todo domingo você tá na balada até 2 da manhã, que eu não posso contar com você na segunda-feira, né? Uma pessoa, então a gente tem que ter essa imagem pessoal e profissional muito bem alinhada, né? E a nossa empresa tem que transmitir isso também. Então, na forma como a gente se posiciona, na forma como a gente se comunica, na forma como a gente organiza as ideias, na forma como a gente apresenta resultados. Então, tudo isso é muito importante. Outra coisa importante também para a gente tanto prospectar quanto para a gente fidelizar clientes, prova social. Então, falar dos cases de sucesso, falar dos seus bons clientes, dos bons resultados, tudo isso faz com que as pessoas enxerguem a sua marca com outros olhos. Uma outra coisa que eu gosto muito, né? E aí sempre é um perfil meu também, tá, gente? Eu sei que nem todo mundo tem esse perfil, mas uma forma que eu sempre gostei de prospectar, sempre gostei, foi através de conteúdo, compartilhando aquilo que eu sei. Muitas vezes a gente fica, às vezes, achando que nossa, eu tenho que guardar o ouro pra mim, porque, nossa, ninguém pode saber como que faz tal coisa. Não, gente, assim, isso é besteira. Isso é besteira, porque cada pessoa, cada empresa tem uma forma de fazer. E você ficar guardando esse conhecimento não vai te fazer mais poderoso, mais exclusivo, fórmula da Coca-Cola. Não vai. Não vai. Então, compartilhem, sabe? Vai lá na sua cidade, se oferece para dar uma palestra sobre determinado assunto, na associação comercial, no grupo de empresários, na sua igreja. Então, quantas vezes, né, a gente perde oportunidades, ou então não precisa nem ser presencial, na internet. Então, quantas vezes a pessoa começa a abrir o Instagram, né? Abre o Instagram, faz lá suas propagandas, mas só sai propaganda, a pessoa não ensina nada. Ninguém entra no Instagram para ver propaganda. Ninguém tá aqui para ver propaganda. Ninguém tá lá 9 horas da noite, depois de um dia cansativo, passando o feed para ver propaganda. A gente quer ver ou um conteúdo interessante ou a gente quer ver entretenimento. Né? Ai, desculpa, a gente tá com o nariz meio ruim. A gente quer ver entretenimento. Então, se coloquem no lugar do cliente de vocês. Se coloquem no lugar do público-alvo de vocês. Tá? Então, busquem trazer bons conteúdos. Não tenha medo, essa história de, nossa, eu vou entregar o ouro. Eu não vou falar o segredo do meu negócio. Não, gente, porque um negócio não se faz com uma ideia. Um negócio se faz com uma cadeia de conhecimentos. Se faz com toda uma história, com todo um repertório. E muitas vezes, não só de um profissional, mas de vários. De vários profissionais. É o que a gente chama de inteligência, né, de pessoal. Né? O seu capital intelectual. É o capital intelectual da sua empresa. Então, uma empresa não se faz de dicas. As dicas, elas podem ajudar. E vai ter pessoas, né? Vamos ter pessoas que são tão perspicazes que pode ser que elas consigam resolver só com as suas dicas. É o que acontece com a Soninho, por exemplo. A Aline é prova disso, se a Aline estiver aqui online. Acontece isso com a Soninho. A pessoa, às vezes, ela nem comprou os aulões, ela nunca nem comprou aulão, nunca nem comprou consultoria, mas só com o perfil da Aline já conseguiu colocar o filho para dormir. Então, só com as dicas da Aline, com os conteúdos, com live, com guia de post, acompanhando stories, a pessoa nunca nem assistiu um aulão. Mas ela tá sempre lá, ela é perspicaz, ela é inteligente, ela sabe colocar em prática, ela sabe ter um olhar atento. Então, ela vai lá e coloca em prática. Então, não tenham medo, porque o que chama para um perfil, o que chama para o seu negócio, para os olhares se voltarem para o seu negócio, é que isso seja interessante para outra parte. Porque se o negócio for só interessante só para o dono, é uma propaganda que não se sustenta a longo prazo.
Então não tenham medo de dar esses conteúdos, né? De falar, de se propor a falar, né? A propor a ensinar. Então isso é muito importante. Isso também traz também uma personalidade para o seu negócio. Traz uma personalidade. Então se você domina um determinado assunto da sua área de trabalho, sim, explore isso. É o melhor marketing que a gente pode fazer. Tem um livro que eu gosto muito, que é um livro até que a editora H1 trouxe para o Brasil, que é a editora do Novo Mercado, que é o marketing de permissão. Quando a gente oferece esses conteúdos, a gente está criando um tipo de marketing que ele é muito duradouro, que é o marketing de permissão. É quando a gente se torna tão próximo do nosso cliente, do nosso prospect, né? Já que a gente está falando aqui de prospecção, que ele permite que a gente faça parte da vida dele. Sabe aquele story que você não pode perder? Ninguém tá te forçando. Mas você não pode perder o story de fulano. E quando fulano lança não sei o que, você vai lá e compra. É aquele marketing de permissão. Então, criem isso, né? E como que a gente cria isso? É uma propaganda? É um anúncio? É uma promoção? É um cupom? Não, isso pode fazer parte. Mas o que vai fazer com que essas pessoas fiquem neste marketing de permissão, neste marketing duradouro, pensando em longo prazo, é o seu conteúdo. É o que contribui para a vida delas de alguma forma. Seja um entretenimento ou seja um conteúdo relevante. Tá bom? E aí, onde encontrar, né? Então, sempre pensando que eu tenho que oferecer. Não adianta eu querer colher antes de plantar. Isso serve para tudo. Já falei disso várias vezes em várias lives, né? Vocês já devem estar cansados de ouvir isso. Mas isso é uma coisa que a gente esquece, né? A gente esquece, infelizmente. Então, primeiro, networking. Networking não é chegar, gente, num evento, ou sei lá, num encontro, num jantar de negócios, numa roda de amigos e ficar entregando cartão. Isso não é networking, tá? Isso é chato. Ficar falando de si toda hora. Porque eu faço isso. Tipo, pessoa, ninguém quer saber. Ou então ficar tentando vender alguma coisa, empurrar a goela abaixo de algum produto seu, algum serviço seu. Não é isso. Networking, gente, é você primeiramente ouvir o outro. Ouvir. Então você chega num lugar, tô num lugar onde tem meu público-alvo. Sei lá, tô lá num evento de empresários, tem gente importante, gente que eu acho que pode virar negócio pra mim, blá, 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 blá. Como que você vai fazer isso? Você não vai chegar falando de você, toma aqui meu cartão. Eu já fui muito evento de empreendedores, né? Uma coisa que eu via que eu falava assim, meu Deus, que tiro no pé. A pessoa chegava, nem olhava na sua cara e falava assim, olha, toma aqui meu cartão, eu faço isso. Tchau. Aí ela já ia pro próximo, né? Já ia pra próxima pessoa. Gente, isso daí não é fazer networking. Isso aí é ser chato e cair no esquecimento, né? Então, o networking é você pegar... Primeiro você pergunta da outra pessoa, se interessa pelo negócio dela, conversa com ela. Mas eu só vou falar com 2 pessoas no evento se eu tiver que ouvir a história de todo mundo. Por quê? Você não tá tirando pra tudo quanto é lado. Eu estou fazendo relacionamento. E relacionamento é um negócio que demora. Aí você vai lá, ouve a história da pessoa, já começa a fazer o quê? Observar se ela é seu cliente ideal mesmo. Que talvez você converse com a pessoa e você perceba que aquilo ali não vai virar em nada. Ou então, sei lá, você conversa com a pessoa e você descobre que a pessoa trabalha com coisas ilícitas, por exemplo. Ou com coisas suspeitas, ou com coisas, sei lá, que vão contra os seus valores. Você não vai insistir naquela pessoa.
Você vai ouvi-la com todo respeito, blá, mas assim, você não vai dar prosseguimento. Ou então, você descobre, sei lá, que é um concorrente seu, né? Ou tem uma área que, sei lá, aquela pessoa não tem nenhum interesse em te contratar, mas ela é uma pessoa que pode te indicar para outras pessoas. E aí o que você vai fazer? Ah, tô conhecendo tal pessoa. Beleza, você vai marcar um café com ela, uma call com ela. Você vai indicá-la também para os seus clientes. Então, sei lá, às vezes você conhece uma pessoa que ela não vai te contratar, mas você também pode indicá-la para alguém. Nisso vocês vão criando um relacionamento, uma parceria, né? Então, tudo isso, né, o networking, ele é longo prazo. Ah, você tá lá na internet, é possível fazer networking também. Ah, você conhece uma outra mãe, por exemplo, né? Ah, eu tô lá no Instagram, tenho um grupo de mães no WhatsApp, você vai observando quem faz tal coisa, aí um dia aparece uma demanda de uma palestra sobre algum assunto, você se prontifica a palestrar, sei lá, eu vendo óleos essenciais, por exemplo. Ah, eu tenho conhecimento. Aí você tá lá no grupo de mães, aí as mães estão sempre falando que as crianças estão gripadas nesse frio. Aí eu falo assim, gente, vamos fazer um Zoom, né, de mães, e eu quero falar sobre os benefícios dos óleos essenciais para a imunidade, por exemplo. Quem topa? É gratuito. Aí você vai lá, dá uma super aula sobre óleos essenciais para crianças e bebês. E aí no final você fala, olha gente, eu tenho aqui um kit. Quem está aqui no meu Zoom, na minha aula, vai ganhar um cupom de, sei lá, 10% de desconto nesse kit para a imunidade das crianças. Pronto, você prospectou. Ah, e você vendeu lá, sei lá, 20 kits, 10 kits, 5 kits. Depois você vai fidelizar essas clientes. Aí você vê lá, aí você até coloca lá no seu questionário qual a idade dessas crianças, o que elas estão sentindo, blá blá blá. Você coloca lá alguns pontos. Aí você entra em contato com essas mães depois. Olha só, gostaria de saber como que seu filho está. Gostaria de saber se o óleo funcionou, né? Enfim, o que você gostou do meu produto, se você gostou da minha entrega. E aí você vai criando esse relacionamento. Vai ter uma hora que aquela sua cliente, quando ela precisar de qualquer coisa relacionada, por exemplo, a óleos essenciais, primeira pessoa que ela vai lembrar é de você. Até que Santo Blend. Entrem aí depois no Instagram da Santo Blend. Toda vez que eu lembro de óleos essenciais, eu vou falar com ela. Porque ela tem um pós-venda bom, ela tem uma boa fidelização, o perfil dela tem conteúdo interessante. Então você tem que ser aquela pessoa que quando vem em mente aquele produto, a pessoa, não, eu vou tirar dúvida com fulana, né? Eu vou buscar tal empresa, porque eu sei que lá eu posso encontrar, eu sei que se eu tiver dúvida, vão sanar as minhas dúvidas. Então, vocês precisam ser referência naquilo que vocês fazem, tá? Então, observem isso, né? Então, doem primeiro esse conteúdo, né? Doem primeiro esse conhecimento, né? Então, porque não adianta a gente falar assim, ah, não, mas eu quero vender, eu preciso vender. Aí a pessoa coloca lá um monte de promoção, coloca um monte de cupom, coloca um monte de né, sai disparando no WhatsApp pra todo mundo, né? Gente, isso não chama a nossa atenção. Não chama a nossa atenção. Tá? Então, é importante que a gente saiba ser referência, né? Ser referência naquilo que a gente faz. Então, prestem sempre atenção nisso, tá? Prestem sempre atenção nisso. Então, doem primeiro o que vocês sabem, o conhecimento de vocês, sejam presentes. Até a Paula da Pilili, que é minha cliente, ela sempre fala, né? Ela tem uma loja de roupa infantil, que as mães se tornaram tão próximas a ela, né? Que as mães vinham no direct dela perguntar coisas de maternidade, dicas de coisa de rotina de maternidade, assim. Né? Perguntava, nossa, onde você colocou sua filha para estudar? Né? Onde ela faz tal curso? Então, se torna próximo, né? Muitas vezes os meus clientes, eles fazem isso também. Ana, onde foi que você contratou
tal serviço, você me indica alguém de tal área, né? Então acontece muito isso aqui, fotógrafo, por exemplo, né? Eu não ofereço serviço de fotografia, mas os meus clientes perguntam, Ana, eu preciso tirar umas fotos, quem você me indica? Eu vou lá e indico o Sidney, né? Então isso é importante, gente, a gente ter essa rede de pessoas, né? Essa rede de contatos, essa rede de gente para indicar, tá bom? Então isso é bem importante. Aí além disso, né, de prospecção, networking, sempre visando longo prazo. Networking não se faz da noite pro dia, não se faz de forma afobada, não se faz de forma atrapalhada, tá bom? Networking é relacionamento, relacionamento leva tempo, tá? Então, e na internet também a gente pode, né, e a gente deve utilizar a internet de forma inteligente, né? Aqui no Instagram, no Facebook ainda tem algumas estratégias que dá pra se usar, TikTok, LinkedIn, enfim, né? Você pode criar sempre com marketing de conteúdo, tá? Visando longo prazo. Quem cria conteúdo não pode criar conteúdo esperando que vai fazer, nossa, de um dia pro outro seu perfil vai bombar, porque não é assim, tá? Não é assim. Precisa ter constância e precisa ter um bom conteúdo. Mas também existe a parte de anúncios pagos, que também não é um negócio que você vai ter resultado da noite pro dia, né? Eu já falei pra vocês, né? Anúncio não é mágica, né? Anúncio é tentativa e erro, muitas vezes é teste, né? E envolve aí outros fatores que vão além dos anúncios, mas enfim, você também pode utilizar ao seu favor para potencializar um bom trabalho que está sendo feito. Então, um bom site, uma boa marca, um bom produto. Então, os anúncios podem potencializar isso. E tudo isso, gente, assim, é preciso investir em prospecção. Investir tempo e investir dinheiro. Não pensem que vocês vão criar qualquer tipo de negócio e esse negócio vai se vender sozinho. Então, muita gente tem aquela ideia que vai ter uma ideia, que vai ter uma ideia é ótimo, né? Mas tem em mente, né, que vai ter uma ideia, né, de milhões e que vai vender sozinho. E não, prospecção, ela, de preferência, ela precisa ser diária, por vários meios, vários canais, e é preciso investir, seja tempo ou dinheiro, tempo e dinheiro também, tá? Então, não é uma coisa que vá se vender sozinho, tá bom? Fidelização, né? Então aqui a parte de prospecção a gente já tá chegando no final, mas aqui a gente ainda vai falar ainda mais algumas coisas que podem servir também para prospecção. Mas vamos de fidelização, né? Então você conquistou aquele cliente, é o cliente que você queria dentro do seu perfil, o cliente está disposto a pagar o seu serviço, o seu produto, é um cliente que você quer manter na sua base, né? Na sua base de clientes. E agora, né? O que fazer? Como fazer com que esse cliente seja um cliente fiel, fique com você por anos, né? Primeiro, acompanhamento desse cliente. Não dá para começar um projeto e depois largar, ou então vender um produto e nunca mais mandar nada para esse cliente, nunca mais se preocupar com esse cliente. Então, muitas empresas, por exemplo, e-commerce, no próprio Instagram, ou então, enfim, lojas físicas, né? O cliente compra e depois ele é esquecido, ele não é trabalhado, né? E é muito legal quando a gente tem um trabalho desse pós-venda, né? Vou dar um exemplo. Eu comprei uma vez um óculos, né? Uns óculos, né? Na verdade. E aí, o pessoal da ótica, eu achei sensacional, assim, todo o preparo de pós-venda, né? Eu estava escolhendo os óculos e o rapaz que me atendeu lá e uma outra moça conversando comigo. Isso foi em 2019, o ano que eu casei. E aí eles foram puxando informações da minha vida. E eu passando essas informações, né, como em conversa com amigos, né? E eu falei que eu ia casar em setembro, que eu ia viajar de lua de mel e não sei o que, blá blá blá, na hora de preencher o cadastro. Eles perguntaram meu aniversário, perguntaram para mim qual a data que eu iria casar e eles anotaram tudo que eu falei. Tudo. No dia 14 de setembro,
eu estava me arrumando pro meu casamento, eu recebi no meu WhatsApp um cartão, enfim, uma mensagem me desejando um feliz casamento. Totalmente personalizado. E até hoje, todos os anos, no meu aniversário, eles me mandam um cupom de desconto, né? Pra eu ir lá na loja fazer novos óculos ou comprar óculos de sol e tudo mais. Então, ou seja, né? Eles tiveram todo um pós-venda, né? Personalizado. E na internet é muito fácil a gente conseguir essas informações. Não é difícil. Pensem, né? Agora, se eles tivessem ficado lá tentando me empurrar, nossa, compra esse óculos também, né? Não leva só de grau, leva de sol. Não, mas porque você também precisa disso, né? Isso teria me irritado, eu nunca mais teria voltado lá. E é o que muita empresa acaba fazendo, né? Muita empresa acaba fazendo isso, né? Fica empurrando um monte de produto, um monte de coisa que a pessoa às vezes nem quer, né? E ao invés de ouvir aquele cliente, ouvir aquele potencial cliente. Então, assim, é uma loja que eu sempre lembro, né? Que toda vez que eu passo lá no shopping, que eu vejo, eu falo, nossa, e assim, se eu precisar de óculos, é que eu parei de usar óculos, né? Acho que eu já comentei essa história com vocês, né? Eu fiz uma consulta com um médico lá, me passou uma suplementação que ele curou minha miopia. Eu não uso óculos mais. Mas, o astigmatismo, miopia não, astigmatismo. Mas se eu precisar um dia de óculos, eu vou comprar lá, né? E eles sempre me relembram isso, né? De alguma forma, no meu aniversário, no Natal, enfim, tem lá uma mensagem deles. Então, eu achei incrível também eles terem pegado a informação, né, do dia que eu iria casar e ter essa lembrança, né? E foi uma coisa que eu lembro, tanto que eu tô contando isso aqui pra vocês aqui na live. Então, vocês terem essa perspicácia de ouvir o cliente de vocês, né? E principalmente, né, fazer esse pós-venda. Então, às vezes, o seu cliente, às vezes, ele tá lá, ele vai contando alguns fatos, algumas informações e você vai ouvindo, né? Se você tiver uma base de clientes muito grande, né, registra isso em algum lugar, né? Registra isso em algum sistema, né? Um CRM, ou então, sei lá, não tem um sistema, registra isso numa planilha. Tudo isso é interessante de ser trabalhado. Outra coisa também que a gente precisa ter o hábito de fazer é apresentar resultados, né? Isso também foi sempre uma dificuldade minha, inclusive, né? Nos últimos anos eu tentei conseguido trazer isso mais próximo dos meus clientes e é uma coisa que eu preciso sempre melhorar, né? Você trazer os resultados para próximo do seu cliente. Eu sempre tive muita dificuldade para transmitir para o meu cliente o que são, né, esses termos de marketing, né? E isso a gente faz muito, né? Cada área tem, às vezes, tem o juridiquês, tem o mediquês, tem aqueles jargões da área financeira, que às vezes a gente tá tão acostumado a falar, então, custo por conversão, né? Quantas vezes eu chego pro cliente e falo assim, nossa, mas o custo por conversão, né, tá, não sei o que, o cliente fica, mas o que é custo por conversão? Tipo, o que ela tá falando, né? Não, porque aqui, ó, a gente trabalhou com remarketing, com público semelhante, blá, 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 e o cliente não tá entendendo nada, né? Isso sempre foi uma dificuldade muito grande minha, inclusive, fazer com que o cliente enxergue dentro da realidade dele o que aqueles números representam. Mas isso é uma coisa que a gente precisa aprender como é que fala? A apresentar, né? A transmitir. Então, muitas vezes a gente perde, às vezes, clientes ou... Enfim, porque a gente não consegue apresentar os resultados disso, né? A gente não consegue mostrar aquilo que realmente faz sentido. Ou a gente acha que o resultado para o cliente é uma coisa e para ele é outro. Eu tinha um cliente, por exemplo, que era um cliente de redes sociais, que eu lembro que eu batalhava muito por número de orçamentos para ele. Muito, assim. Porque na minha cabeça... O que faz pagar boleto é cliente chegando para ele, né? E eu lutava, assim, muito por orçamentos e os orçamentos estavam vindo. E um dia, conversando com ele, eu falei assim, você viu o tanto de orçamento, né, que tá chegando? Assim, ele chegou para mim e falou assim, mas Ana, eu não quero orçamentos. Eu quero seguidores. Eu quero seguidores. Eu quero gente na minha conta, tipo... Se vai vir orçamento ou não me importa, mas eu quero número, eu quero que a minha rede social tenha 20, 30, 50 mil seguidores. Então, pra mim, aquilo ali não fazia sentido, mas a gente precisa saber o que o outro quer, né?
Isso serve, gente, para diversas áreas, tá? Eu tô dando exemplos da minha área porque é aquilo que eu vivo todos os dias. Mas é importante que a gente saiba também o que é valor pro meu seguidor, pro meu cliente. Né? Às vezes a gente acha que valor pro cliente, sei lá, é uma entrega bonita, mas às vezes o cliente não quer aquela entrega bonita, ele quer, sei lá, um brinde, né? A caixa pouco importa, aí você vai lá e investe na caixa mais bonita, mais maravilhosa, tira às vezes a sua margem de lucro para você entregar e ele só queria um brinde, ele queria, sei lá, uma meia, né? Queria um brinco como brinde, né? Então a gente precisa saber aquilo que o cliente enxerga como resultado, como valor de fato, tá? Outra coisa também pra gente falar de fidelização é o atendimento. Muitas vezes a gente peca no atendimento. Então, às vezes, principalmente quando o atendimento fica com o dono do negócio. Até, eu acho que 2019, mais ou menos, até 2019, eu fiz o atendimento da minha empresa. Fiz o atendimento mais próximo ao cliente. Hoje eu sei que eu sou péssima no atendimento. Não tenho agilidade nenhuma no atendimento. Eu me enrolo com mensagem, eu me enrolo com WhatsApp, eu me enrolo com tudo, com direct, que eu não tenho habilidade para atendimento. A melhor coisa que eu fiz foi delegar boa parte do meu atendimento. Porque eu garanto que o meu cliente não vai ficar sem resposta. Ainda preciso delegar mais, mas enfim. Isso ajuda muito, gente. A gente tem um bom atendimento com o nosso cliente. Então, sei lá, isso é uma solução que eu tenho feito por aqui. O meu cliente, sei lá, às vezes ele gosta muito do WhatsApp. Mas você, como dono do negócio, tá sempre vendo milhares de coisas, não consegue dar atenção pro bendito do WhatsApp. Cria um grupo, você, a pessoa de atendimento e o seu cliente. O cliente vai se sentir que você está lá, que você vai olhar uma hora aquela mensagem, mesmo que isso demore, mas você garante que esse cliente vai ter uma rápida resposta de um outro ser humano, não de um robô, de uma mensagem automática do WhatsApp, que eu também já tentei trabalhar com mensagem automática também, e é uma coisa que traz mais raiva do que bom atendimento, né? Então, e aí você deixa lá uma pessoa que você sabe que vai responder num tempo hábil, né? Num tempo decente, vai dar a atenção necessária e aí depois você consegue olhar com mais calma. Então, a gente precisa fazer esse bom atendimento também no pós-venda, né? Ou então durante a entrega de um projeto. Então, dar detalhes, né? Ser organizado, né? E aqui passa também para a questão da percepção de valor, né? Muitas vezes nosso atendimento não passa credibilidade, que a gente responde de qualquer jeito, a gente manda áudio de qualquer jeito, ou então a gente liga para a pessoa no momento que ela não quer falar no telefone. Eu, por exemplo, se a pessoa me liga, ela não vai conseguir vender nada para mim, porque eu detesto atender ligação de telefone. Detesto, assim, se a pessoa estiver tentando me vender alguma coisa e ela me ligar, principalmente sem avisar, já era, ela não vai conseguir mais vender nada pra minha pessoa. E aí, né, ter esse bom senso, então você não mandar mensagens em horas inconvenientes, né, não mandar mensagem no final de semana, não chegar cobrando seu cliente, sei lá, no domingo à tarde, no domingo à noite, tudo isso é bom senso, né? Mas que muitas vezes as pessoas não têm, né? Então não sejamos essas pessoas. E por último, né, nessa questão de fidelização, a gente pode entrar aqui, por isso que eu deixei por último esse tópico, tá? Porque só esse tópico não vai trazer fidelização e não vai trazer uma boa prospecção. Então, por último, vem a questão do preço, das promoções, das ofertas, enfim, de tudo aquilo que a gente chama de promoção mesmo, né? Então, a gente só vai falar de preço, né? Aquelas barganhas de preço, que se você começa a acostumar o seu público, né? Com baixo preço, com promoção toda hora, você vai acabar trazendo gente desqualificada para sua empresa. Não tem jeito. E a sua empresa não vai se sustentar.
E o que é mais importante, que todo empresário tem que ter em mente, gente, eu não tô aqui pra romantizar, nossa, o importante é servir e... Não, o importante é que a sua empresa dê lucro financeiramente, que a sua empresa seja saudável financeiramente no longo prazo. No curto e no longo prazo. Porque uma empresa que não vende, que não se sustenta financeiramente, ela quebra, por mais bonito que seja que a missão, a visão, os valores, a proposta, o produto, se ela não se sustentar financeiramente, ela vai quebrar. E tem muita gente que cai nessa. Sai dando promoção, sai queimando mercadoria a preço de custo, sai fazendo as coisas só para vender, ou então vende às vezes serviços, às vezes com preços assim irrisórios, né? Eu vejo muito isso na área de serviços. Pessoal de social media, por exemplo, se tiver alguém aqui dessa área, vai saber do que eu tô falando. Vende aí um pacote, sei lá, R$100, 30 posts. Aí vai ser cobrado aquilo que foi vendido. Aí a pessoa entra em parafuso. Ah, mas R$100 não dá nem pra fazer compra de mercado. E eu passo não sei quantas horas trabalhando 30 posts. Aí a pessoa entrega um trabalho lixo, um trabalho porcaria, e depois não sabe por que não tem clientes. Né? Não seria melhor ter vendido um pacote de R$1.000, de 10 posts, que ele entrega um super projeto, que dá resultado para o cliente, que faz atendimento bom, né? Então, assim, a gente tem que ter essa percepção. Então, preço, gente, tomem cuidado com o posicionamento de vocês, né? Eu sei que existem posicionamentos que são baseados em preço, muitos dão certo, mas muitos, principalmente nós que somos pequenos, se a gente sair por aí só trabalhando com um posicionamento de preço, a gente pode quebrar. Pode quebrar, a gente pode se frustrar, a gente pode acabar oferecendo um mau serviço, porque a gente não consegue, às vezes, crescer, não consegue pagar outras pessoas para trabalhar, e aí a gente fica estagnado. É aí que muita empresa quebra. Tá bom? Então, assim, o que você pode fazer em relação a preço? De vez em quando, aproveitando uma data comemorativa, faz uma promoção, beleza. Um final de coleção, fazer uma promoção de queima de estoque, ok. Sei lá, vai ter um aniversário da marca, você faz uma promoção. Ou então você faz aqueles combos, né? Onde a pessoa leva várias coisas e ganha um desconto progressivo, né? Dá para fazer algumas coisas, mas um posicionamento onde o único atrativo é o preço vai trazer gente desqualificada e também vai fazer com que a sua empresa não se sustente no longo prazo, tá bom? Então é isso, deixa eu ver aqui as mensagens de vocês, que eu acho que a gente já está chegando ao final da nossa live. Thay Pacheco. Ana, exemplos de semijoias. Poderia exemplificar para não parecer propaganda? Olha, Thay, é muito simples. Tudo que envolve moda, né? Tudo que envolve o universo feminino é conteúdo para você. Então, semijoias, a forma como a pessoa se veste, a forma como a pessoa se porta, a escolha dos acessórios. Então, o que influencia na imagem dela pessoal, profissional, a escolha dos acessórios, na forma como ela quer se comunicar para o mundo. Então, eu tô aqui com esse brinco aqui, azul, quadrado, tá? O que isso transmite, né? Um brinco, um colar, né? De formatos de rosto, tipos de corpo. Você precisa ser uma especialista nesse assunto. Não especialista, não digo assim, você não precisa ser uma consultora de imagem. Mas você precisa dominar esse assunto para poder gerar conteúdo. Então, tudo relacionado à moda, à beleza, a lifestyle, a rotina feminina do seu público-alvo, tudo isso é conteúdo para você. Muita coisa visual também, principalmente aqui no Instagram, né? Então, muito conteúdo visual. Então, sei lá, você tem um brinco que não é exatamente igual, mas é parecida de uma pessoa, uma influência lá. Kate Middleton lá colocou uma princesa Kate colocou lá um brinco
que você tem um parecido no site. Aí você vai lá no seu site, no seu estoque, aí você vai lá e faz um post lá mostrando como combinar aquele brinco em diferentes situações. Aí você já chama atenção para a princesa, né? Que é uma figura que os brasileiros amam, né? Então chama atenção para a princesa. Ah, uma influencer tá usando uma determinada semi-joia que também dá para você fazer um link com um produto seu. Ah, vai chegar, sei lá, primavera, tá? Então, os brincos florais, né? Como combinar com tal, sei lá, um tipo de colar com um determinado tipo de decote. Então, tudo isso é conteúdo para você. E é muita coisa, gente. Tem muito que ser, para ser explorado nesse caso. Então, tudo que for relacionado à moda, beleza, a blogueiragem em si, mostra sua rotina, né? Então, assim, você não vende, sei lá, maquiagem, mas você pode mostrar como que você se maquia todos os dias, como você finaliza com um acessório, né? Como você, sei lá, tudo isso, gente, é conteúdo, tá bom? É conteúdo. Como você escolhe, sei lá, um sapato combinando com não sei o quê, né? Traz umas amigas para falar sobre assuntos também relacionados a esse mundo de moda e beleza, chama pra live, faz tour nas peças, as pessoas gostam de ver, né? Então, quantas vezes aqui eu apareço, às vezes com um brinco, às vezes as meninas perguntam, ai, Ana, de onde que é esse brinco? Nossa, que brinco maravilhoso, né? Deixa eu ver mais detalhe, eu vou lá e mando, às vezes, a foto do brinco, tipo... Então, tudo isso é conteúdo pra você, né? Conteúdo. Uma vez eu fiz um post aqui, faz tempo já, nem sei se dá pra resgatar isso aí nos destaques, mas eu comprei na época, eu pensei que eu estivesse comprando um brinco no Mercado Livre, eu comprei 10, era um pacote de atacado. E aí, eu mostrei aqui pra vocês nos stories, faz bastante tempo, minha filha era bem bebezinha quando eu postei isso. Como que a gente poderia fazer um marketing disso? E assim, os brincos saíram, na época, acho que R$5 cada brinco. E aí, no final, eu perguntei, gente, eu não falei quanto eu tinha pago naqueles brincos, mas eu perguntei se vocês comprariam aqueles brincos por R$50 cada um. E assim, foi unânime que as pessoas pagariam. Eram brincos lindos, muitos deles eu tenho até hoje. E eu comprei no Mercado Livre, veio um monte de brinco, eu saí dando brinco pra todo mundo de presente, ainda sobraram vários pra mim. E a forma como eu apresentei nas fotos, enfim, né, nos stories, um monte de gente falou que compraria. Até vieram me pedir o link do Mercado Livre, porque queriam comprar também. Então, a forma como a gente apresenta. Então, é muito importante ter boas fotos dos seus produtos, tá? E uma boa narrativa diária, né? Ser referência em moda, beleza, bom gosto, tudo isso é importante. As mulheres vão se espelhar em você, tá? Vão se espelhar em você. Elas têm que olhar pra você e falar assim, olha, a Thay, ela arrasa nos acessórios. Ela arrasa nas semijoias. Quando eu penso em semijoia, eu já lembro dela. Como ela se veste, como ela escolhe. As peças têm que ser uma curadora de semijoias. Então, assim, o que ela escolhe, assim, não tem erro, né? Então, você tem que ser essa pessoa, tá bom? A Fê é fora da curva mesmo, gente. A Fê é a moça do Santo Blend, né? Então, ela tá aqui nos comentários, a Thaís que falou, ela é fora da curva, e é mesmo. A Fê tá sempre, tudo que eu quero saber de óleos essenciais, eu vou lá no perfil da Fê, no Santo Blend, e ela sabe de tudo. Então, a gente tem que ser essa referência. Quando eu penso em óleos essenciais, já lembro, Santo Blend. Santo Blend, então, que eu sei que eu posso confiar. Então, vocês precisam ser como a Fê do Santo Blend, tá, gente? Deixa eu ver se tem mais coisa aqui, pra gente encerrar a live. Ó, a Renata das Antigas, ela lembra do dia que eu falei lá dos brincos, né? Eu comprei lá os brincos no atacado, no Mercado Livre. Ó, a Sabrina também lembra, ó. Aqui tá aí. Obrigada por responder. Perguntei para ajudar uma cliente que deu suporte no atendimento. Legal. Fala pra ela disso, fala pra ela assistir depois a live, tá bom, Thay? Fico feliz por ter ajudado. Outra questão, produzir conteúdo em perfil específico ou misturar com o pessoal? Área da educação, linguagem, depende. Depende de quanto você está disposta a se expor, tá?
Tem pessoas que têm uma aversão a se expor por aqui, tá? Não tem nenhum desejo de se expor aqui, ou tem às vezes medo, ou não se sente à vontade. Aí eu não recomendo que faça um perfil pessoal, tá? Não recomendo. Faz um perfil profissional e trabalha. Só que assim, sempre lembrando que pessoas se conectam com pessoas, tá, gente? É muito mais fácil a gente ter resultado num perfil pessoal do que no perfil de uma empresa, tá bom? É muito mais fácil, né? Então, se eu fosse aqui um logo, por exemplo, chamado Laço Criativo, a chance de vocês estarem aqui seria mínima, né? Mas vocês se conectam com a Ana Flávia. Ana Flávia é pessoa. Então, mas por outro lado, existe o preço da exposição. Claro, exposição, gente, não é sair contando a sua vida, tipo, de cabo a rabo, todas as histórias e expondo todo mundo de uma forma assim. Tem gente que não sabe o limite da exposição. É possível você se expor, né, com os seus limites. Então, tem coisa que você conta, tem coisa que você não conta, tem coisa que você expõe. Tem gente, por exemplo, que não expõe a família, né? Não expõe a família, não quer expor os filhos. Tem outras pessoas que já não veem problema em expor os filhos, né? E tá tudo bem, né? O que você tem que saber, né? Que pessoas se conectam com pessoas. Se você for trabalhar só com perfil profissional, o seu resultado ele pode demorar mais, né? Ainda mais assim, área de educação, linguagem, né? Área de educação, a gente precisa se identificar com o nosso professor, né? Com o nosso mestre. Geralmente a gente confia, né? Não sei se você dá aula para crianças, ou para adolescentes, ou para adultos, enfim. Mas a gente vai se identificar com uma pessoa. Eu, por exemplo, eu não colocaria um professor, por exemplo, para ensinar para os meus filhos que eu não conhecesse. Tá? Que eu não conhecesse, que eu não soubesse quais são os valores, que eu não soubesse. Psicólogo, a mesma coisa. Eu jamais, por exemplo, faria terapia com um psicólogo do plano de saúde. Não faria. Ah, porque todo psicólogo de plano de saúde é ruim? Não. É porque, pra mim, eu preciso saber quais são os valores daquele psicólogo. Professor, a mesma coisa. Eu não colocaria um professor para ensinar para os meus filhos que eu não conhecesse os valores. Então, na área de educação, por exemplo, é muito importante para muitas pessoas, nem todas, tem gente que não liga para isso. Tem gente que basta você falar que você tem um diploma, que você tem uma certificação, que a pessoa fala, não, tudo bem, confiável, eu confio, beleza. Outras pessoas, como eu, por exemplo, eu só colocaria uma pessoa para ensinar um filho meu se eu tivesse consciência de quais são os valores dessa pessoa. E é muito mais fácil saber quais são os valores dessa pessoa se ela se expõe nas redes sociais, se ela expõe os valores dela, se ela dá a opinião dela, se ela se posiciona sobre determinados assuntos no perfil dela, entendeu? Então eu gosto muito do perfil híbrido, que é aquele perfil que tanto traz questões pessoais como questões profissionais. Eu gosto muito de perfis assim. Só que eu sei que nem todo mundo está disposto a pagar o preço da exposição. Tá bom? Então, não tem uma resposta, uma receita de bolo. Tem gente que vai fazer sucesso com um perfil pessoal, tem gente que vai fazer o sucesso com um perfil profissional. Tem gente que nunca vai dar as caras aqui e vai ter um perfil que bomba. Tem gente que vai dar as caras todos os dias aqui e também não bomba, né? Então, não tem um certo ou errado. O que tem é assim, o que você está disposta a oferecer nesse perfil, tá bom? Não sei se ficou claro. Eu tenho um post aqui, inclusive, no feed, que eu acho que pode ser interessante, depois eu compartilho aqui nos stories, que fala sobre esse assunto. Mas é basicamente isso, tá bom? O quanto você está disposta a se expor. Aqui, a Alexandra também tinha falado antes, eu tô vendo de baixo pra cima, tá, gente? Oi, Ana Flávia, boa noite. É isso que a Aline Galhardo faz? Muito conteúdo rico, gratuito no feed stories, exatamente. Muito conteúdo, gente. É muito conteúdo. E dá trabalho. Esse dia eu tava falando pra Aline, né? Eu tenho uma certa inconstância aqui nas redes sociais. Por trabalhar com isso, enfim, junto à preguiça também, confesso. Às vezes eu começo a trabalhar aqui, depois eu paro, aí vem aqui as demandas no mundo real, aqui no mundo offline, né?
E eu acabo largando as redes sociais porque eu gosto mesmo dos bastidores. Mas eu também gosto também de gerar conteúdo, enfim. E outro dia eu tava falando pra Aline, falei assim, meu, que trabalho que dá, né, Aline, gerar conteúdo. Meu Deus do céu. Como eu admiro os produtores de conteúdo. Porque eu sempre fui dos bastidores, né? Às vezes, eu acabo trabalhando aqui também, enfim, né? Mas eu sempre fui muito mais dos bastidores do que uma influenciadora, enfim, eu não sou influenciadora. Mas eu falei pra ele, gente, que trabalho que dá. Né? Então, gerar conteúdo é muito trabalho, gente. Não é uma coisa assim, tem gente que acha que é só blogueirar o dia todo, né? Fazer uns stories. Não é. É trabalho mesmo. É um trabalho, assim, muito exaustivo, de um cansaço mental enorme, né? Então, valorizem muito, né, os produtores de conteúdo. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Aqui, deixa eu ver. Aqui, Alexandra. Crianças e adolescentes. Que importante isso. Obrigado por responder. Perfeito. Então, se você trabalha com crianças e adolescentes, eu acho muito importante que você se posicione, né, em relação a métodos que você utiliza, seus valores, né? Eu acho muito importante, porque isso vai trazer muita conexão com os pais. E quem decide, aí é que é importante também, falando sobre essa questão de público-alvo. O seu público-alvo, isso aqui é uma dica de ouro, não são as crianças e os adolescentes. O seu público-alvo são os pais, principalmente das crianças. São eles que vão decidir se vão te contratar ou não. Então, o seu público aqui, né, não é a criança, não é o adolescente. Então, a sua identidade visual, a sua forma de se comunicar não pode ser infantilizada, tá bom? Ela tem que ser voltada para os pais, porque eles que vão te contratar, eles que vão sentir confiança, eles que vão enxergar a necessidade, tá bom? Então, precisa ser para os pais. A Aline também é fora da curva, com certeza. A Aline é muito fora da curva. Eu acho que ela não tá aqui online agora, mas a Aline é muito fora da curva. A Soninho, quem não conhece, eu acredito que todo mundo aqui conheça, né? Eu sou coprodutora da Soninho no Ninho, mas não é porque eu sou coprodutora não, gente. Porque o perfil dela é bom mesmo, gente. É bom mesmo. Tá bom? Acho que a gente já pode encerrar a live de hoje. Muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui nessa quarta-feira, né, à noite, né, aqui comigo. Eu espero que essa live tenha sido útil. Ó, aqui, o Hércules é meu cliente, gente. Cliente fidelizado, né, Hércules? Existe quem compra, quem paga e quem usa, exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Então, nem sempre o nosso público-alvo vai ser aquela pessoa que usa, né, o nosso produto, o nosso serviço, né? Então, às vezes, principalmente na área de educação, né? Muitas vezes quem usa, né, é o aluno, né? Na verdade, sempre né? E quem paga, né? Quem se interessa por aquele produto, a princípio, são os pais, né? Roupa infantil também. Então, quando você vai fazer, sei lá, eu sei que tem bastante gente aqui da área de roupa infantil, né? Às vezes a gente faz, sei lá, a gente quer fazer um conteúdo assim, totalmente, né, voltado para criança, né? Como se... Não, gente, a criança tá lá no joguinho, a criança tá lá no TikTok, né? Hoje em dia as crianças já têm acesso ao celular, né? No YouTube, sei lá. A criança não tá nem aí pra Instagram de roupa infantil. Pra quem que você tem que fazer conteúdo? Pra mãe da criança, né? Principalmente pra mãe, porque pai também não olha essas coisas, gente. Pai não quer saber de roupa de criança. É raro, pai, que geralmente quem compra é a mãe. Então você vai ter que fazer conteúdo pra mãe, né? Até roupa de adolescente, gente. Então, geralmente quem compra, né, é a mãe. Então, faça conteúdo para mãe, não é para criança, né? Ah, tem o Instagram de desenvolvimento infantil. Não é para criança. O seu público-alvo é a mãe da criança, né? E assim por diante, tá? Então, enxerguem dessa forma. Pense quem toma a decisão final. Ah, eu tenho meu serviço é para indústria, tá? Quem toma a decisão final? Ah, é o gerente de compras, então é para ele que você tem que falar, né? Então, eu vou fazer conteúdo lá no LinkedIn. Você não vai fazer conteúdo pro cara que tá no financeiro, pro cara que tá no TI. Você vai fazer pro cara de compras, é ele que tem decisão final. Então, sempre pense, quem toma a decisão final no processo de compras, né? No processo de compra do seu produto.
para essa pessoa que você precisa direcionar os seus esforços, tá bom? Eu espero que tenha ficado clara essa live, que tenha sido de fácil entendimento, tá bom? Esse é um assunto mais denso mesmo, mas eu gosto de trazer também esses assuntos, porque eu acho que trazem clareza sobre alguns pontos que pra gente muitas vezes são confusos mesmo. Porque a gente ouve, né? Público-alvo, persona, prospecção, fidelização. Tá, mas como fazer isso, né? Como fazer isso na prática? Então, essa foi a proposta da live de hoje, tá bom, pessoal? Compartilhar um pouquinho do que eu sei, que eu tenho vivido. A Jurema aqui, boa noite. Obrigada por compartilhar seus ensinamentos. Eu que agradeço. Alexandre, obrigada pela disponibilidade. Boa noite. Imagina, gente, eu que agradeço aqui todos vocês. Quem puder compartilhar essa live, eu fico muito feliz, tá bom? Vou colocar aqui, vou salvar para que outras pessoas assistam, né, em outros horários. E é isso. Tá, as suas lives são maravilhosas, sempre são muito necessárias. Obrigada por tanto. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição por aqui, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até semana que vem. Daqui a pouco eu vou falar pra vocês da live da semana que vem, gente. Muito especial o tema. Eu tenho 2 lives semana que vem. Tem uma com uma convidada aqui no meu perfil e tem outra com a Camila Abadi na quinta-feira, né? Vai ser uma semana com 2 lives, então aproveitem. Um beijo, gente. Tchau, tchau.